Boa noite, amada igreja. Vamos dar início ao culto de louvor e adoração, dessa vez pela internet, como na escola dominical. E para iniciar esse culto, eu farei uma oração. Santíssimo Deus e eterno Pai que estás no céu, graças te dou, Senhor Todo-Poderoso, por mais um dia de vida, Senhor. Obrigado por esse dia que o Senhor nos concedeu, Senhor. Obrigado pela salvação em Cristo Jesus, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor nos concedeu nesse dia. Que esse culto que se inicia seja um culto cristocêntrico, Senhor. Que nós possamos aprender um pouco mais a sua palavra, Senhor. E que todos os que estão assistindo esse culto possam também aprender junto conosco, Senhor. Abençoe a todos nós e que tenhamos uma ótima noite na sua presença. Em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, com o perdão dos nossos pecados que eu oro. Amém. Para o ato de invocação, peço que os irmãos que tenham as suas Bíblias em casa, abram o livro de Salmos, o Salmo 37. Livro de Salmos, o Salmo 37. Faremos a leitura dos versos 3 ao 6. Salmos 37, de 3 a 6. Diz assim a palavra do Senhor. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Esta foi a leitura do Salmo. Como diz o início do Salmo, confia no Senhor que Ele faz o bem. Que confiemos no Senhor em qualquer momento das nossas vidas, porque Ele provê tudo que nós precisamos e Ele sabe exatamente o que nós precisamos. Amém? O ato de contrição, o conjunto vai fazer no ato de invocação, o conjunto fará um louvor conosco. Qual que é o... Graça e paz, irmãos que nos assistem na internet. Nós vamos agora cantar um cântico ao Senhor. Esse cântico ele se chama Isaías 9, o cantor é Rodolfo Abrantes, para aqueles que conhecerem, quiserem nos acompanhar, colocar a letra aí também. Vamos cantar ao Senhor com alegria e adoremos ao Senhor, irmãos. Cantemos. Cantemos, irmãos. Um menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi. Seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. Um menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi. E o seu nome
Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Cantemos mais uma vez, o céu começa a se abrir. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos, Senhor. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Cantando santo, cantando santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Mais uma vez, santo, 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 santo é o Senhor. O céu começa a se abrir. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Amém, meus irmãos. Deus nos abençoe. Amém. Para o ato de contrição, peço que os irmãos abram o livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 6. Segundo livro das Crônicas, capítulo 6. Eu farei a leitura dos versículos 21 a 31. Segundo livro das Crônicas, capítulo 6, dos versículos 21 a 31. Diz assim a palavra do Senhor: Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel. Quando orarem neste lugar, ouve do lugar da tua habitação, dos céus, ouve e perdoa. Quando alguém pecar contra o seu próximo e lhe for exigido que jure, e ele vier a jurar diante do teu altar nesta casa, ouve tu, dos céus, age e julga a teus servos, dando a paga ao perverso, fazendo recair o seu proceder sobre a tua cabeça, e justificando ao justo para lhe
retribuíres segundo a sua justiça. Quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo, e se converter e confessar o teu nome, e orar, suplicar diante de ti nesta casa, ouve tu dos céus, e perdoa o pecado do teu povo de Israel, e faze-o voltar à terra que lhe deste a seus pais. Quando aos céus se encerrarem, e não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti, e ele orar neste lugar, e confessar o teu nome, e se converter dos seus pecados, havendo tu afligido, ouve tu nos céus, perdoa o pecado de teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho e quem ande da chuva da tua terra, que deste em herança ao teu povo. Quando houver fome na terra, ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando o seu inimigo o cercar em qualquer das suas cidades, ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a tua própria chaga e a sua dor, e estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve tu dos céus, lugar da tua habitação, perdoa e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhe conheces o coração, porque só tu és conhecedor do coração dos filhos dos homens, para que te temam, para andarem nos teus caminhos todos os dias que viverem na terra que deste aos nossos pais. Amém. Para o ato de contrição, peço que nosso irmão Gabriel faça oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado e glorificado seja o teu nome em nosso meio, Senhor. Muito obrigado por a oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui na sua casa, nessa calamidade a qual estamos vivendo, nessa pandemia, mas o Senhor moveu o coração de alguns irmãos para transmitir a tua mensagem às pessoas que tenham acesso a nos ver neste momento, ó Pai. Então, Senhor, que o Senhor venha de encontro à necessidade da alma de cada pessoa e de nós que estamos aqui carentes e necessitados da tua palavra, Senhor. Estamos carentes de ti, carentes do teu Santo Espírito, e que o Senhor perdoe, Pai, os nossos pecados e os pecados daquele que hão de ouvir a sua mensagem, Senhor. Que o Senhor conduza esses corações ao entendimento da sua condição decaída, para que assim dizer, Senhor, eles reconheçam a necessidade que tem de um Salvador, ó Pai. E nós que estamos aqui, Senhor, que o Senhor receba o nosso sacrifício, receba o culto dedicado a Ti, e as pessoas também em casa que estão lhe cultuando, ó Pai, que o Senhor receba essa adoração como incenso suave às suas narinas, Senhor. Santo Deus, que o seu reino avance por meio desta igreja, que nós façamos a diferença em nosso bairro, em nossas famílias, em nossos lares, e que o Senhor, por meio deste culto, deste ato de culto, dos louvores cantados e da palavra ouvida, o Senhor nos conforme à imagem de Cristo, Pai. É o que eu oro não em meu nome, mas nos méritos da obra salvadora de Jesus Cristo. Amém. Amém. O conjunto tem a oportunidade de louvar mais uma vez a nosso Deus. Irmãos, nesse ato de contrição, nós cremos que o Senhor, por meio do seu Filho, nos perdoa quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. O cântico que nós iremos cantar, ele se chama Confissão. O cantor é Daniel Ludwig. Este cântico ele é uma exposição do Salmo 32, no qual nós lemos que bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada e o teu pecado é coberto. É assim que nós cantaremos ao Senhor neste momento. Bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada
cujo pecado é coberto e o Senhor não atribui maldade. Enquanto eu calei os meus pecados, o meu corpo todo padeceu. Dia e noite a culpa me cercou e toda a minha força levou, mas eu confessei-te meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Perdoaste minhas faltas e ao cercarem-me as águas livre estarei. Cantemos mais uma vez, irmãos. Bem-aventurado. Bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto e o Senhor não atribui maldade. Enquanto eu calei os meus pecados, enquanto eu calei os meus pecados, o meu corpo todo padeceu. Dia e noite a culpa me cercou e toda a minha força levou, mas eu confessei-te meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Perdoaste minhas faltas e ao cercarem-me as águas livre estarei. Confessei-te meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Perdoaste minhas faltas e ao cercarem-me as águas livre estarei. Amém, irmãos. Deus nos abençoe. Amém. Bom, irmãos, para o ato de exaltação, faremos a leitura do Salmo 150. Livro de Salmos 150, do verso 1 ao verso 6. Salmo 150, do verso 1 ao verso 6. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderes feitos. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta. Louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças. Louvai-o com instrumento de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Antes do conjunto ter a oportunidade de, mais uma vez, eu peço que nosso irmão Johnny faça uma oração. Pai Santo, nós te damos graças, Senhor, por mais um dia estarmos aqui na Tua presença.
Senhor, obrigado porque a Tua palavra ela continua sendo pregada, Senhor, independente das circunstâncias que nós nos encontramos. Senhor, nós te pedimos que cada pessoa que está ouvindo este culto, ainda que online, que essa pessoa possa ser tocada, Senhor, pela Tua palavra, que o Teu Espírito, Senhor, possa convencer aqueles que ainda não te conhecem, Pai, que eles possam reconhecer os Teus pecados, que eles possam confiar somente em Cristo para a salvação. Senhor, nós te pedimos agora, Senhor, que cada um de nós sejamos levados cativos, Senhor, à adoração do Teu santo nome, que cada ato deste culto seja para edificação, Senhor, dos irmãos que estão a nos ouvir, e que neste momento nós possamos cantar com alegria o Teu nome, Senhor. Tua palavra diz que o Senhor está entronizado no meio dos louvores, e nós queremos prestar um culto a Ti, Senhor, independente do momento no qual nós nos encontramos, sabemos que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, e te agradecemos pelo privilégio de cultuar o Teu santo nome, Pai, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Conjuntei a oportunidade mais uma vez. Irmãos, nesse momento agora, no ato de exaltação, nós cantaremos com alegria ao Senhor. Este cântico que nós vamos cantar, ele se chama A Majestade do Senhor. Ele é do grupo IPB Canta, é um cântico presbiteriano mesmo. E nós vamos louvar ao Senhor que é soberano sobre a sua criação e sobre as nossas vidas. Amém? Mais uma vez, quem na concha das mãos? Quem na concha das mãos mediu as águas e com a palma das mãos mediu os céus. Considera as nações como pó da tua grandeza,
Senhor, Rei dos exércitos, Rei poderoso, grande Deus, Rei majestoso, Santo Deus, toda a terra irá proclamar tua glória, amor e poder, força e formosura estão diante de ti. Pela última vez, Rei poderoso. Rei poderoso, grande Deus, Rei majestoso, Santo Deus, toda a terra irá proclamar tua glória, amor e poder, força e formosura estão diante de ti, diante de ti. O outro cântico que nós iremos cantar é A Ele a Glória, é um cântico bem conhecido, no qual nós encontramos essa passagem bíblica em Romanos 11, do 36 ao 36. Então, glorifiquemos ao nosso Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Cantemos A Ele a Glória. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Com profundas riquezas. Quão profundas riquezas no saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis teus juízos e teus caminhos. Quão profundas riquezas
riquezas no saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis teus juízos e teus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Cantamos pela última vez, a Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Amém. Que Jesus os abençoe, irmãos. Amém. Louvado e exaltado seja o nosso Deus. Agora eu passo a palavra ao nosso pastor que fará a mensagem da palavra. Mais uma vez, graça e paz a todos vocês que nos assistem via internet, nesse esforço que temos feito para levar a palavra de Deus, mesmo nesses momentos de turbulência que nós passamos, quando nós não podemos nos ajuntar para glorificar o Senhor nosso Deus, mas nós podemos ouvir a palavra e glorificá-lo também das nossas casas. Eu convido os irmãos que tiverem as suas Bíblias a abrirem no segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 7, nós vamos ler a partir do verso de número 11. Enquanto você procura, eu quero convidá-lo a participar dos trabalhos da igreja via internet. Terças-feiras às 20 horas, estudo bíblico aqui na igreja, a escola dominical no domingo às 10 horas e o culto vespertino que começa às 20 horas. Então nós, às 19 horas, desculpa, às 19 horas. Eu quero mais uma vez saudar a todos e convidar a Bianca, né, que interagiu conosco, para que também continue a nos assistir. E assim que for possível também venha conhecer a igreja e conhecer também os irmãos, né? Deus abençoe a nossa irmã. Fomos das primeiras a entrar aí, já cobrou ali, ele falou assim, o culto não começou ainda? Eu falei, já está começando, Bianca. Muito bem. Vamos lá. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, a partir do verso de número 11, diz assim: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Até o verso de número 14. Muito bem, meus irmãos.
Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra, ou sararei a sua terra, segundo a outra tradução, né? Algumas coisas são importantes a nós começarmos a entender, então, o contexto dessa passagem, que Salomão, rei de Israel, então edifica o templo ao Senhor, edifica também a casa do rei, e nós temos no capítulo de número 6, esta maravilhosa descrição, onde ele fala a respeito, então, do culto que foi celebrado naquela noite, e que a casa do Senhor se encheu de fumaça, e eles não podiam nem ficar dentro da casa do Senhor, porque a glória do Senhor ali brilhava, uma coisa espetacular, não é? Mas que nós podemos experimentar através da leitura da sua palavra. Mas o texto que nós acabamos de ler, principalmente no verso de número 14, é um convite coletivo, que eu quero chamar você a participar, e a mim também. É um convite ao reavivamento. Não posso deixar de pensar no que seria o Brasil se o povo brasileiro se humilhasse, orasse, buscasse a face do Senhor e se afastasse dos seus maus caminhos. Estamos passando por momentos difíceis, onde a terra está enferma, onde o povo está enfermo, e devemos buscar a Deus de modo correto, para que Ele nos ouça dos céus, perdoe os nossos pecados e cure a nossa terra. Estou falando do modo correto de buscar a Deus. Sim, existe um modo correto de buscar a Deus, mas muito tem insistido em buscá-lo de um modo que não lhe agrada e não pode ser achado. Você não pode buscar a Deus com o seu dinheiro, com pretensos mediadores e tantas outras coisas. Vi esses dias um grupo de pessoas soltando um balão enorme que levava a imagem de uma santa, para que a peste que nós estamos passando fosse eliminada. Outro lendo uma passagem bíblica e dizendo que as pessoas deveriam dar dinheiro para essa tal igreja, para que esse problema fosse resolvido. O Papa rezando diante da Praça de São Pedro, lá em Roma, uma praça totalmente vazia. Mas a pergunta é, essas ações chegam de fato a Deus? No texto que lemos, nós encontramos 7 verbos. E aqui é que nós vamos ver qual é a orientação que Deus nos dá, então, quanto a essa questão de um Deus que cura. Então, nós temos aí 7 verbos. E verbos, os irmãos e você que nos assiste sabe que o verbo indica, então, a ação. Nós temos 4 verbos que exigem a ação humana. Ele diz: humilhar, orar, buscar e afastar-se dos maus caminhos, que são respondidos com 3 verbos indicando a ação divina: ouvir, perdoar e curar. Eis o que os verbos querem dizer. Deus nos ouve quando nos humilhamos diante dele, oramos a ele, buscamos a sua face e nos afastamos dos nossos maus caminhos. Quando assim agimos, Deus nos ouve, restaura as nossas vidas, perdoando os nossos pecados e cura a nossa terra.
E você e eu? O que nos cabe fazer? É isso que nós veremos então nessa noite. Vamos ver o modo correto de buscar o único Deus que ouve, perdoa e cura a terra, analisando então o texto que nós acabamos de ler. O primeiro verbo então é humilhar-se. Humilhar-se é reconhecer que eu estou longe dos padrões de Deus. Eu o reconheço quando me comparo com o padrão de Deus, não com meu irmão, a quem eu posso colocar no nível espiritual, moral e intelectual mais baixo que o meu, e ele pode fazer o mesmo comigo. Quando eu olho para Cristo e vejo o padrão que ele deixou, vejo quanto ainda eu tenho que caminhar, quanto você ainda tem que caminhar. Jesus é o nosso padrão. Se eu quero me comparar então a alguém, compare-se a Jesus, porque ele então é o nosso padrão. Humilhar-se é reconhecer que eu não sou superior a ninguém, nem melhor que ninguém. Eu posso fazer coisas que sequer imagino que poderia fazer. Quem poderia imaginar, por exemplo, que o rabino Henry Sobel fosse capaz de furtar gravatas nos Estados Unidos? Nem ele, mas ele o fez. Quem poderia imaginar que o pastor batista Martin Luther King Jr. pudesse trair a sua esposa, Correta Kimber? Mas ele o fez. Quantos são os pecados que eu tenho cometido, que você tem cometido, sem que outros saibam, mas Deus sabe, e você não tem se humilhado diante de Deus? Nós cristãos, nós evangélicos, não somos superiores a ninguém. O fato de termos recebido a graça não nos torna melhores do que os demais. Só o seríamos se a tivéssemos conquistado por nós mesmos. Mas nós a ganhamos de graça. Ou seja, essa graça custou o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Para nós não chega de graça, mas teve um alto custo. Na minha igreja, não devo pensar secretamente: se eu tivesse aqui 12 pessoas como eu. Mas eu devo olhar para Cristo e desejar: Senhor, se eu tivesse um compromisso verdadeiro contigo, as coisas seriam bem diferentes. Humilhar-se é reconhecer que eu sou dependente de Deus. O homem pós-moderno, centrado em si mesmo, nega essa dependência. Mas Deus tem o controle das nossas vidas, não eu, nem você. Posso e devo planejar, mas nada me garante que eu vou realizar aquilo que planejei. Abra sua Bíblia e veja Tiago 4, 13 a 15, o que nosso irmão Tiago nos ensina. Atendei agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Com essa ideia concorre também o salmista, no Salmo 33, que diz o seguinte: dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração dos homens, que conhece tudo o que fazem. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército. Nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória, apesar da sua grande força. É incapaz
de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor. Humilhar-se é reconhecer que sou um peregrino, sem pátria definitiva, sem casa definitiva aqui neste mundo. Quando Jesus enviou seus discípulos a pregar, disse-lhes que não levassem nada, a não ser o mínimo para a sua subsistência, indicando que estavam de passagem pelas casas e pelas cidades, sabendo também o quanto somos capazes de nos agarrar aos confortos e aos bens que se tornam nossas garantias e não o nosso Deus. É por isso que o salmista, no Salmo 85, diz: como são felizes os que em ti encontram sua força, e os que são peregrinos de coração. O autor da carta aos Hebreus descreveu como cada um de nós deve vir, ao biografar os heróis da fé do passado. E ele registrou sobre eles o seguinte: todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Como os leitores também da carta aos Hebreus, da carta de Pedro, que diz: sou um peregrino disperso pela terra, estou a caminho do lugar onde vão prevalecer os valores de Deus. Os valores daqui não são os meus, senão vivo os padrões de Deus, e se não sou superior a ninguém, mas dependente e peregrino, eu oro a Deus desse jeito. Ou seja, eu me humilho diante do Senhor, reconhecendo a minha pecaminosidade. Esse é o primeiro passo para Deus nos ouvir. Não tem outra forma. Nós é quem queremos buscar formas diferentes daquela que Deus tem estabelecido na sua palavra. Mas nós não podemos fazer isto. Nós temos que olhar, estudar, apreender aquilo que Deus nos deixou revelado na sua palavra, para assim agir. O segundo verbo é orar. Eu sei o que é orar. É interceder pelos outros diante de Deus, como fez Abraão por Ló, conforme está escrito em Gênesis 18, de 16 até 33. Permita-me ler a passagem, é um pouco longa, mas vale a pena nós entendermos o ensinamento que nela existe. Diz assim a palavra do Senhor: quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhou para despedir-se. Disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido. Se não, eu saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele e disse: exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Longe de ti fazeres tal coisa. Mata o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira? Longe de ti isto. Não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Mas Abraão tornou a falar: sei que já fui muito ousado, ao ponto de falar ao Senhor, eu que não passo de pó e cinza. Ainda assim pergunto:
E se faltarem 5 para completar os 50 justos? Destruirás a cidade por causa dos 5? Disse ele. E se encontrar ali 45, não a destruirei? E se encontrares apenas 40? Insistiu Abraão. E ele respondeu, por amor aos 40, não a destruirei. Então continuou ele, Abraão, não te ires, Senhor, mas permita-me falar. E se apenas 30 forem encontrados ali? E ele respondeu, se encontrar 30, não a destruirei. Mas prosseguiu Abraão, agora que já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto, e se apenas 20 forem encontrados ali? Ele respondeu, por amor aos 20, não a destruirei. Então Abraão disse ainda, não te irrites, Senhor, ou melhor, não te ires, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele respondeu, por amor aos 10, não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu. E Abraão voltou para casa. Para entender o que é oração, é preciso então analisar esse texto. A palavra que salta aos olhos desse texto é que Abraão agiu como advogado. Quem ora se torna um advogado de alguém diante de Deus. É defender alguém diante de Deus. Eu sei o que é oração. Eu sei que preciso, como Abraão, interceder insistentemente diante de Deus pelos outros. Mas por que não faço isso? Eu não oro porque não sou suficiente humilde para orar. Primeiro, eu tenho que resolver. Depois eu tento resolver. E ainda digo que Deus não tem me abençoado para resolver as coisas. Eu não oro porque tenho medo de depender de Deus. Mas a humilhação nos leva à oração e à dependência diante de Deus. Lendo os evangelhos, vejo quantos se ajoelharam diante de Jesus para serem abençoados. O leproso pediu de joelhos para a cura e foi abençoado. Mateus 8:2. A mulher cirofenícia pediu de joelhos por sua filha e Jesus a curou. Mateus 15:25. Mas essa é a minha contradição. Eu quero ser abençoado, mas não quero ficar de joelhos. Eu não oro porque não quero me disciplinar, de modo a estudar sobre a oração e separar tempo na minha vida para a oração. Se oro, encontro sabedoria para agir. Se oro, tenho o meu caráter transformado. Se oro, sou alguém que busca a Deus. A oração é muito importante. Hoje, em escola dominical, nós tratamos de princípios bíblicos para a oração. Oração, diferente de reza, como nós vimos, é conversar com Deus, é fazer como Abraão fez, dialogando com Deus, colocando diante dele as suas aspirações, os seus projetos, criticando aquilo que estava acontecendo. Isto é oração. É assim que nós devemos agir diante de Deus. Mas uma coisa muito importante que nós precisamos aprender é que a oração que chega a Deus é uma oração que envolve as 3 pessoas da Trindade. Eu oro sempre dirigido ao Pai, nos méritos do Senhor Jesus Cristo, instruído pelo Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo não faz a oração que chega a Deus, porque é o Espírito que nos ensina a orar como convém. Então não adianta eu fazer qualquer outro tipo de coisa,
completamente diferente da palavra de Deus, porque não há resposta de Deus. Deus não ouve, porque não está de acordo com a sua vontade. Mas nós queremos fazer as coisas de acordo com a nossa vontade, porque nós não sabemos nos humilhar. O terceiro verbo é o verbo buscar. Encontramos agora um verbo acompanhado então de uma expressão. Não é somente um verbo, mas é buscar a minha face. Em nossa cultura, isso não nos soa muito familiar. Precisamos, portanto, explicar o que é isto. Buscar a face de Deus é voltar a minha vida para a direção de Deus, baseada no poder e no amor de Deus. Quem tem essa direção, busca a Deus. Quem não tem, não busca a Deus. Não sabe como buscar a Deus. Erra o caminho. Buscar a face de Deus é ter prazer na presença de Deus, desejando-a como a melhor companhia, certo de que é delicioso estar diante dele. É desejar o leite espiritual que vem de Deus, saciar-se apenas na presença de Deus. O salmista usa uma figura que fala muito ao nosso coração a respeito disso. Ele diz: como a criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe. Criança desmamada é o seguinte: é a criança que acabou de mamar e fica quietinha, aconchegada com a sua mãe. É desta forma que nós devemos também nos achegar a Deus e descansar e gozar da sua presença. Aliás, nós somos criados para isto. A pergunta que nós temos no nosso catecismo, na primeira pergunta, né, é exatamente essa: qual é o fim principal do homem? E o fim principal do homem é louvar a Deus e gozar da sua presença. Gozar da sua presença é estar constantemente em relacionamento com Deus e sendo beneficiado então por este relacionamento. É afirmar um compromisso com Deus, compromisso coerente com o propósito de Deus, não com os meus propósitos. É do que Ele quer para mim, não o que eu quero dele, como tem ensinado muitas igrejas por aí. Seja esta a minha oração e a sua. A teu respeito, diz o meu coração, busque a minha face, a tua face, Senhor, eu buscarei. Salmo 27, 8. Recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença. Salmo 105, 4. Entendemos melhor a relação entre humildade, oração e busca, ouvindo o profeta Sofonias, quando ele diz assim: busquem o Senhor, todos vocês, os humildes da terra, vocês que fazem o que Ele ordena. Veja bem qual é a condição. Busquem o Senhor, todos vocês, os humildes da terra, vocês que fazem o que Ele ordena. Isso é mudança de comportamento, irmãos. Se busco, eu me coloco diante de Deus. Quando me coloco diante dEle, o que é que Ele faz comigo? É o verbo de número 4. Ele diz que Ele me converte. É isso. Deus me mostra o meu pecado. Quando Deus mostra o pecado, e pode ser aquele pecadinho tão sem importância que você acha, que eu acho, como uma fraude no imposto de renda. O mês de abril está aí, né? Imposto de renda. Uma carteira de empregado não assinada, aí é o empresário. Um lixo jogado pela janela do ônibus ou do carro. Uma oração troca em busca de prosperidade financeira. Eu caio diante dele e confesso
para obter perdão e mudar o meu comportamento. Se você abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 6, o profeta Isaías vai dizer isto. Ele vai dizer: olha, eu estou perdido, porque os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Esta é a nossa condição diante de Deus. Olha o Salmo 51. O salmista Davi confessando que pecou contra o Senhor. O verbo humilhar-se chega a seu clímax. Só agora, com humildade, um relacionamento real com Deus pode começar. Sem perdão, não há paz. Sem confissão, não há perdão. Há maus caminhos em nós, dos quais precisamos nos converter. Isto é, deixar para trás, rumar na direção oposta. O verbo aqui está no cal, que indica uma ação simples ou causal na voz ativa, de quem estava no caminho e se desviou, ou seja, não é para alguém que não conhece o caminho do Senhor, ao contrário, é para aqueles que já conhecem o caminho do Senhor e têm se desviado dos caminhos do Senhor. Hoje nós chamamos essas pessoas de desigrejados. Desigrejados são assim. O nosso irmão que escreveu a carta aos Hebreus, no seu capítulo 6, ele fala exatamente a respeito disso. Daqueles que experimentaram as bênçãos do reino vindouro e caíram. São essas pessoas. Essas pessoas que precisam mudar o seu caminho. E nós, que temos cometido pecados na nossa vida, precisamos também nos desviar, ou seja, mudar de direção. Converta-se do seu mau caminho, ou seja, tudo quanto não agrada a Deus. Oração tem a ver com santidade. Santidade é a palavra bíblica para ética. Ética tem a ver com um acordo para a vida comum na terra, em que se estabelecem convenções sobre o que é certo e sobre o que é errado. Santidade é o padrão de Deus para nós. E isto é inegociável. Não depende de você querer ou você não querer. No relacionamento com Deus, isso é exigido de nós. Se você pegar a sua Bíblia e olhar a carta de Paulo aos Tessalonicenses, do capítulo 4, vai dizer exatamente isso. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Se queremos ter relacionamento com Ele, nós precisamos ter santidade. Oração sem compromisso, oração sem santidade, não chega a Deus e não converte de mau caminho. Para concluir, meus irmãos, eu concluo a mensagem dessa noite com as palavras do nosso irmão Champlin. A oração de arrependimento, feita com humildade, pode curar qualquer praga e fazer cair a chuva. Foi Yahvé que disse isso. Ele atenta para o seu povo, mas o povo, o seu povo, lembra lá o versículo como começa? Se o meu povo, isso não é para qualquer povo, é somente para o povo de Deus. É isso que ele está chamando a atenção. Então, esse povo precisa pôr-se em movimento, cheio de arrependimento diante de Deus. Temos que buscar a face de Deus, abandonar nossos maus caminhos, o que demonstra o verdadeiro arrependimento. A questão não pode ficar sob a forma de palavras e promessas. A conduta precisa ser modificada. Os olhos de Yahvé estão pesando a situação. Está olhando em busca de modificações e imediatamente responderá a qualquer mudança para melhor. E então, o Senhor curará a terra e curará o povo
As calamidades podem ser curadas sem Yahvé ficar satisfeito do que vir e ouvir. A conduta é muito importante, muito mais que meras orações e promessas. Se você crer na palavra de Deus, leia de novo comigo esse texto. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Que Deus nos abençoe. Amém, meus irmãos. Muito bem. Eu quero reforçar mais uma vez este convite para que estejamos juntos, mesmo por uma mídia eletrônica. Terça-feira, às 20 horas, estudo bíblico. Nós estudamos aqui na igreja a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo. Você pode receber o texto para você estudar em casa, isso vai ser disponibilizado para você. Você poderá fazer perguntas, você poderá participar da aula. Domingo, às 10 horas da manhã, escola dominical. Da mesma forma, você vai receber o material, pode participar, pode fazer perguntas. E domingo à noite, o culto, que começa a partir das 19 horas e vai se encerrando aqui por volta das 20 horas e 15, 20 horas e 30 minutos. Nós vamos ter mais uma oração. Eu convido o nosso irmão Felipe a nos dirigir nessa oração. Depois o pastor impetrará a bênção sobre todos. Oremos, irmãos. Soberano Deus, eterno Pai, mais uma vez, Senhor, lhe agradecemos por estar aqui na Tua presença, Pai, observando a Tua boa palavra. Deus querido, abençoa todos quanto, Pai, conectados conosco estão. Também, Senhor, observando esta palavra santa e irrefutável, Senhor, a palavra que nos direciona ao caminho pela qual nós devemos seguir. Ó Senhor, que nós podemos nos arrepender dos nossos pecados, ter o olhado fitado, direcionado a Ti, Senhor, mudar, Senhor, o rumo pela qual estamos indo, se for um rumo pecaminoso, ó Pai, para que possamos, Pai, servi-lo na forma com que Tu mereces. Deus querido, Deus eterno, que tudo que nós façamos, Senhor, tudo que nós venhamos a dizer, seja para a glorificação do Teu santo nome. Senhor, lhe agradecemos pela boa palavra que ouvimos nessa noite. Também, Senhor, lhe pedimos, Pai, em favor dos seus filhos, ó Pai, que lhes dê uma boa semana na Tua graça, no Teu poder, na Tua virtude, ó Pai, guarda-os, livra-os de todo mal, Senhor. Nós agradecemos através do nome santo e precioso do Teu Filho Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Receber a bênção, irmão. Que as insondáveis riquezas do amor de Deus, o nosso Pai, a graça e os méritos da obra salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus o Filho, sejam aplicados pelo Espírito Santo sobre todo o povo do pacto espalhado sobre a face da terra. Seja aplicado sobre vós, irmãos, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.